essa questão do rock de ser coisa de macho, de agressivo, do rock mesmo, assim, e ela consegue trazer essa leveza, né, e sendo revolucionária ao mesmo tempo, né, mostrar que a mulher podia fazer rock and roll sério, né, sem se explorar, né, e que tinha bastante mulher fazendo isso, né, e passou a ter depois, né, eu acho bem legal. É o legal do rock and roll, né, que a gente tem, às vezes tem menos, assim, outras vertentes musicais, né, MPB também tem essa questão de explorar muito mais o talento do que a sua própria imagem, né, que acho que é uma coisa que hoje o pop tem muito, né, das artistas explorarem muito, muito sua imagem, e não tanto seu talento, né, e eu acho que o rock feminino, ele tem essa vantagem aí, né, a mulher roqueira, ela quer mostrar conteúdo, né, não que a galera do pop, também não tô querendo, que eu gosto de pop também, mas eu acho que é um grande diferencial, assim, e nesse disco ela mostrou, né, que a gente fala, né, mostra aí pra patotinha masculina ali, né, que ela tava no meio ali, né, Sim. Os Mutantes foi uma referência disso, que ela foi descartada, né, que a mulher não é descartável pro rock, né, Brody? Não, jamais, cara. E eu tenho assim comigo, cara, que bom, a Rita Lee, a gente conhece ela como a rainha do rock, né? Acho que antes dela, quem tinha esse papel, assim, ou teve essa coroa, vamos dizer assim, talvez possa ter sido a Celi Campelo, na época ali da Jovem Guarda, anos 60. Mas que largou a música para cuidar da família, né? Essa mesmo. Daí, então, veio a Rita Lee e ela, por tudo que a gente já comentou, que assim, ela assume, vamos dizer assim, esse manto, assim, de rainha do rock, né? Mas acho que antes de ser, assim, a rainha, ela é mais, para mim, mais considerada como um grande ícone da música brasileira, né? E, para mim, eu tenho esse comparativo que eu faço, assim, é que a Rita Lee é pro rock o que a Elza Soares talvez tenha sido pro samba e o que a Gal Costa tenha sido para MPB, sabe? Ela tem uma importância, assim, e ela foi uma pessoa tão permanente, porque de 75 até que ano que ela continuou gravando, 90 e não sei o que lá, 94, ela lançou discos assim, um melhor que o outro, né? Acho que um disco ou outro no meio, assim, meio esquisito, assim, no meio, mas todos os discos, pelo menos com 2 ou 3 faixas com 2 sucesso, música de novela, né? E como você disse aí, a partir dos anos 78, 79, quando entra o Roberto aí, que daí parece que a química funciona, né? Não só musical, mas também no amor também, porque daí eles foram parceiros de vida, né? Então, eu acho que a Rita, que você falou de ícone, eu falo que a Rita é onipresente, né? É impossível você ser brasileiro e nunca ter escutado Rita na vida. E eu só me toquei, Brody, acho que eu nunca contei essa história, que eu era fã da Rita sem saber que eu era fã da Rita. Olha aí. Porque eu sempre ouvi, né? Óbvio, porque não tem como você ser uma criança nos anos 80 que nunca ouviu Rita Lee, né? Ela estava no rádio, ela estava na TV, era clipe, era fantástico, né? Não tinha como passar batido por ela, assim. E aí vi show, né? Vi show dela. Então, e aí teve uma época que eu virei para uma amiga minha, tal, e a gente tá falando de Rita Lee, eu falei, putz, eu gosto dela, mas eu não sei se eu posso me considerar fã, né? Porque eu não conheço tudo dela, né? Aí essa minha amiga falou, não, ouve os discos então, né? Tá tudo no streaming aí, ouve os discos né? Reouve, né? O que você já tinha ouvido e ouve os que você não ouviu. E aí eu percebi, cara, que eu conhecia quase tudo dela, né? Aí eu falei, não, tá, posso me chamar de fã de Rita Lee agora, assim. Então, assim, a Rita Lee foi presente na minha vida, mas é isso, né? Foi só depois de adulta que eu comecei putz, não, eu sou fã de Rita Lee, cara. Eu conheço tudo dela, eu gosto, tudo que eu conheço eu gosto.
E aí, quando você começa a ter uma noção maior... A Rita, não sei se você concorda, acho que você vai concordar, Brudi. Se ela cantasse em língua inglesa, ela seria uma das grandes cantoras do mundo, assim. Do mundo. E esse disco é um exemplo de que se ele fosse em língua inglesa, seria um... Assim, não que se traduzisse ele para o inglês, não estou falando isso, mas estou falando que se um disco dessa qualidade fosse feito em inglês, não estou falando que ela teria que fazer, mas se um disco dessa qualidade fosse feito em inglês, com certeza estaria... Ele é um disco reverenciado, ele é um disco que está na lista dos grandes discos de rock e tal, ele é um disco lembrado dos discos de 1975, né? Claro que em 75 teve muito lançamento bom, mas mas acho que ela não está muito distante ali de melhores até do que talvez coisas que tenham sido lançadas na época por grandes artistas, assim. Então é isso que você falou, ela é um ícone, e um ícone não só da música, né? Da cultura, do feminismo, do deboche, né? Cara, ela atuava bem, era legal também ver ela em novela. Eu acho essa parceria com o Roberto, assim, o meu disco predileto da Rita, assim, eu entendo a importância e a grandeza do Fruto Proibido, mas meu disco predileto da Rita é da fase com o Roberto. E aí, assim, não é o foco aqui, que a gente está falando do Fruto Proibido, mas é um outro patamar também, né? Que ali nos anos 80, final dos anos 70, anos 80, ela leva a carreira dela para outro patamar também, diferente, mas outro patamar. Mais um ponto de virada, né? Quando ela conhece o Roberto, mais um ponto de virada. Cara, é impressionante, né? E é isso, cara, é o que você falou, a Gal na MPB, a Elza pro samba, e a gente aqui, 50 anos depois desse disco, e pensar que, pô, desde Mutantes ali, né? Quase 60 anos de Rita, e a gente ainda fala dela, e a gente ainda lembra dela, e vai lembrar pra sempre. Assim, eu acho que ela é uma dessas artistas aí, que vai ser que nem Cartola, que Noel Rosa, que daqui 100 anos a gente vai estar falando dela. Será que a gente vai estar aqui falando dela ainda? Não? Vamos botar no nosso corpo numa inteligência artificial falando sobre ela daqui mais uns 100 anos? Deus me livre, eu não quero, não. Imagina o mundo daqui 100 anos, quero estar aqui, não. Né? Eu tenho minhas dúvidas também. Tá bom, né? Uma vida basta, né? Já basta. Mas, enfim, cara, 50 anos, você tem esse disco, desse disco, você tem alguma música preferida ou não? Eu tenho. Não é nenhuma dessas três que a gente falou, eu tenho certeza. Não, o duro que é. É mesmo? Eu amo esse tal de rock and roll. Né? Eu amo esse tal de rock and roll, literalmente, gente. Eu gosto muito, Brody, de músicas que contam história, que tem personagem, essas músicas meio storytelling, né? Uhum. O Paul faz muito isso, né? Demais. De ter personagens e contar uma história. E é claro, sim, a gente tem agora Só Falta Você, que você falou, e Ovelha Negra, que, cara, a gente já ouviu muito e ouve muito, mas eu tenho um carinho muito especial por esse tal de rock and roll. Tem outras, assim, o disco inteiro, acho que não tem nenhuma música ruim, não sei se você concorda. Talvez uma ali que se estendeu demais, talvez eu encurtasse ela, mas acho que é um disco redondinho, mas esse tal de rock and roll tem um carinho enorme, assim, eu adoro a interpretação dela para essa música, adoro o vocal dela, adoro a brincadeira que ela faz, né, aquele vocal de como se fosse uma mãe mesmo falando, né, e eu acho sensacional essa música. E você, Brody? Então, eu gosto dessa música também, é uma música que me chama bastante atenção, né? Desde que eu ouvi ela, faz um tempo que eu tinha ouvido ela e ela tinha me chamado a atenção.
porque é a história do rock, né? É o rock, né? Mas eu gosto de Luz Del Fuego também, cara. Eu acho que é uma música bem legal, assim, que passa uma letra bem... uma mensagem bem forte, assim, do que ela queria, sabe? Fala aí, Desconectors, esse aqui é um corte do nosso podcast Redação Desconecta, que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no YouTube. Não esquece de deixar o like e também seguir a gente por lá.